Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, eu me chamo Jéssica e antes de iniciar, irei fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher parda de cabelos escuros e neste momento visto uma camisa na cor azul. O nosso estudo tem como tema o mito, o simbólico e o midiático nos estudos literários e nas artes. O nosso estudo vincula-se a pesquisas que estão em andamento no programa de pós-graduação em Literatura e Interculturalidade da Universidade Estadual da Paraíba. Nós somos parte dos membros do grupo Teocem, Teorias do Sentido, Discursos e Significações. E como integrantes desta equipe, temos o professor doutor Duarte Pereira Rodrigues, Josiele Pereira Marinho, Rodrigo Nunes da Silva, Elissandra de Oliveira e Oliveira, Jéssica Soares Tomás. O recorte que apresentaremos neste estudo insere-se na linha de reflexão que investiga os diálogos entre literatura, artes e cultura midiática, tomando o mito, o simbólico e o midiático como categorias fundamentais para compreender os entrecruzamentos discursivos da contemporaneidade. Nesse sentido, buscamos articular um diálogo interdisciplinar que privilegia a dimensão mitológica e simbólica das narrativas, considerando seus processos de atualização em contextos híbridos de circulação cultural. Na atualidade, o mito permanece como matriz simbólica que estrutura imaginários coletivos e modos de significação. A literatura encontra-se geneticamente vinculada à mitologia, uma vez que os mitos se constituem em formas primordiais de conhecimento representativo. Sendo assim, as narrativas mítico-simbólicas atravessam os textos de tradição oral e os suportes midiáticos contemporâneos, articulando memória e criatividade simbólica. Investigar essa tensão é fundamental para entendermos como os símbolos sociais se mantêm e se transformam na contemporaneidade. Ao problematizar a permanência das narrativas mítico-simbólicas na cultura popular e a sua ressignificação em ambientes mediáticos, evidenciamos que essas expressões revelam não apenas a memória coletiva, mas também a potência criadora da imaginação simbólica. O mito ocupa, nesse viés, o lugar de uma narrativa de experiência que oferece soluções simbólicas aos dilemas existenciais da humanidade. O estudo justifica-se, uma vez que coloca em cena os textos de tradição oral a partir de diferentes manifestações culturais, que exemplificam a atualização do mito e do simbólico em diversos contextos midiáticos. Desse modo, essas narrativas literárias tornam-se espaços privilegiados de atualização simbólica, nos quais se observa o diálogo entre tradição e modernidade. Práticas como a literatura de cordel, a teledramaturgia, especialmente nas telenovelas e nas fábulas, exemplificam bem essa tensão entre a efemeridade da circulação midiática e a permanência de sistemas simbólicos herdados de tradições orais. Da mesma forma, rezas e benzimentos emergem como artefatos culturais e linguísticos que condensam complexas simbologias ligadas à natureza e aos saberes populares, configurando-se como material fecundo para análises etnolinguísticas e semióticas. Essas práticas revelam a vitalidade das narrativas mitológicas que transitam entre tradição e modernidade, abrindo caminhos para diálogos interculturais e ressignificações na esfera midiática contemporânea. Sendo assim, tensionamos a seguinte questão de pesquisa: de que modo narrativas literárias constroem, mantêm e ressignificam símbolos culturais em contextos midiáticos? A partir dessa questão,
analisamos como os mitos e os símbolos são ressignificados na conjuntura midiática atual. Também exploramos de que forma a disseminação e as novas interpretações desses textos na mídia contemporânea contribuem para o avanço dos estudos literários e artísticos, demonstrando como a imaginação mítico-simbólica continua a gerar significado nas práticas socioculturais. Enquanto objetivo geral, estabelecemos analisar de que maneira as narrativas literárias tradicionais constroem, mantêm e ressignificam símbolos culturais e sociais, observando como sua circulação em contextos midiáticos contemporâneos contribui para a atualização e permanência do pensamento mítico-simbólico nas artes e nos estudos literários. Para os nossos objetivos específicos, propomos identificar estruturas mítico-simbólicas nas narrativas selecionadas, examinar os processos de reatualização desses símbolos nos suportes midiáticos contemporâneos e discutir o papel das narrativas populares na formação de diálogos interculturais e do imaginário coletivo. Este trabalho adota uma abordagem qualitativa, interpretativa, exploratória e de caráter bibliográfico. Ancoramos o nosso estudo na abordagem da semiótica antropológica, que permite-nos compreender os fenômenos narrativos em sua complexidade simbólica, sociocultural e também histórica. Esse viés epistêmico interdisciplinar articula estudos da literatura e das artes, de modo a evidenciar o caráter pansemiótico das narrativas e as suas dimensões interculturais. Ao adotar uma visão holística do mundo, essa perspectiva reflexiva e plural possibilita questionar e entender hierarquias simbólicas, além de dar visibilidade a vozes antes silenciadas e marginalizadas. Materiais de análise. A literatura de cordel, enquanto expressão popular que ressignifica arquétipos ancestrais. As fábulas, narrativas orais que atualizam um vasto conhecimento mítico e simbólico. A teledramaturgia, mediante as telenovelas, que atualizam narrativas mítico-simbólicas no universo audiovisual. E as figuras de ancestralidade, que atualizam rituais mítico-simbólicos, isto é, práticas da oralidade como rezas e benzimentos, compreendidos como registros culturais que condensam o simbolismo da natureza e da espiritualidade popular nas narrativas orais. Para o nosso procedimento de análise, selecionamos a análise semiótica a partir de 3 eixos. O primeiro, a identificação das estruturas mítico-simbólicas nas narrativas. O segundo, o exame da forma como esses símbolos são reatualizados em suportes midiáticos contemporâneos. E o terceiro, a discussão do papel das narrativas populares na formação de diálogos interculturais e na construção de um imaginário coletivo. Apresentaremos agora alguns resultados obtidos a partir de 4 pesquisas. Na pesquisa O Nomandismo das Vozes no Imaginário do Pavão Misterioso, da plasticidade cultural à significação narrativa, constatamos que a simbologia do pavão misterioso, compreendida como arquétipo do imaginário coletivo, reverbera em produções multimediáticas, onde elementos de linguagem e personagens míticos simbólicos são reconfigurados, instaurando novos sentidos a partir da figurativização e da ressignificação dos modos de agir, pensar e imaginar a sociedade. Na pesquisa Narrativas que se atualizam, as fábulas na construção das simbologias sociais, enxergamos o papel transformador das fábulas enquanto narrativas atemporais ao evidenciar sua permanência e ressignificação no cenário contemporâneo. Nas mídias digitais, verificamos com este estudo que as fábulas, ao serem atualizadas em animações midiáticas, ampliam seu alcance e reforçam a circulação dos sentidos dos seus símbolos. Na pesquisa 3, intitulada Mitologia na Teledramaturgia Brasileira, o CAT como metáfora na produção televisiva, evidenciamos, a partir da análise de 3 significativas telenovelas da década de 90,
que as narrativas produzidas no texto teledramático brasileiro não só atualizam e reconfiguram mitos clássicos, como também são moldadas a partir da recepção da audiência e da mídia, o que gera impacto diretamente no processo criativo do autor. Diante disso, percebemos que a teledramaturgia brasileira, ao dramatizar as narrativas de experiência, os mitos, no suporte televisivo, reflete sobre as formações e construções identitárias, e também sobre as relações de poder nas culturas, mediante temas e debates da época que abordaram a desigualdade social, o racismo, a homofobia e a autonomia do corpo feminino a partir da maternidade. Na pesquisa 4, intitulada Do mitos oral à circulação midiática, permanências e ressignificações nos discursos sagrados de rezadeiras e benzimentos, compreendemos que as rezas e os benzimentos, entendidos como artefatos culturais e linguísticos que abarcam simbologias diversas na sociedade, ao serem mediatizados ou confrontados com os diversos campos do imaginário, sofrem processos de reconfiguração do mitos, seja por deslocamentos, ressignificações ou hibridizações simbólicas. Nossa proposta de estudo buscou, assim, preencher uma lacuna nos estudos literários e semióticos, ao articular a materialidade do oral fixado nos textos de tradição popular do Nordeste brasileiro, dos autos natalinos, com os regimes antropológicos de imagens de cada época, destacando as implicações dessa mediação emblemática para a compreensão das transformações culturais que emergem dos textos na interface entre tradição oral e mediatização de vozes do sagrado na literatura. Diante disso, compreendemos que a presença dos mitos e dos símbolos reverberam no panorama literário, artístico e midiático, de modo que contribui para moldar e ressignificar o imaginário coletivo e proporcionam diálogos interculturais atemporais. Os resultados obtidos evidenciaram que, a partir do momento que as narrativas populares transitam por variados suportes, há uma ressignificação mito-simbólica nas práticas de tradição oral e nas produções midiáticas que potencializam reflexões críticas e o diálogo interdisciplinar. Os dados analisados nestes trabalhos demonstraram que as narrativas brasileiras presentificadas nas práticas de literatura de cordel, teledramaturgia, fábulas e nas rezas e benzimentos atuam como catalisadores simbólicos advindos da tradição oral. Essas práticas evidenciam que as narrativas midiáticas, ao perpassarem diferentes contextos, favorecem uma ressignificação de símbolos socioculturais, contribuindo para as pesquisas literárias contemporâneas. Evidenciamos que a presença do mito nas práticas socioculturais reforça e molda o imaginário coletivo e promove a valorização da tradição oral na sociedade. Inferimos, por fim, que o processo de atualização mítico-simbólica, originado nas narrativas populares, promove diálogos significativos que colocam em evidência a interação entre gerações, ao mesmo tempo em que ressaltam a necessidade de uma valorização mais efetiva da dimensão intercultural e interdisciplinar, indispensável para a compreensão e ressignificação dos imaginários coletivos no contexto contemporâneo. Aqui estão algumas das nossas referências. Agradecemos a atenção de todos. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.